No programa Hora Extra dessa semana, você vai saber o que a doutrina e a jurisprudência pensam a respeito de um novo instituto, o dano existencial. Vai conhecer também os resultados alcançados em dois importantes programas. Um voltado à coleta seletiva de pilhas, baterias e celulares, desenvolvido pelo TRT de Goiás, que tem tido grande aceitação. O outro voltado à erradicação do trabalho infantil do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, que já beneficiou centenas de famílias. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conhecer mais sobre dano existencial e o que a doutrina e a jurisprudência dizem a respeito do tema. Programa de coleta seletiva de pilhas, baterias e celulares, lançado pelo TRT de Goiás, tem resultado positivo junto aos servidores e à sociedade. Veja também os resultados do programa para a erradicação do trabalho infantil do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, que beneficiou centenas de famílias. Hora Extra está começando agora. Você descarta pilhas, baterias e celulares em locais adequados? Pensando na conscientização ambiental, o TRT de Goiás lançou campanha educativa e instalou coletores no Fórum Trabalhista. O resultado dessa iniciativa surpreendeu os organizadores. Pilha usada, bateria que não presta mais, carregador que não funciona, celular que não vai ser mais útil. Sempre bate aquela dúvida: o que fazer com isso? Jogar na lixeira de casa? Eu coloco no lixo. No lixo comum? No lixo comum. Está errado, Valdeci. O lixo eletrônico não pode ser misturado junto com o lixo doméstico. Pensando nisso, o TRT de Goiás lançou um programa de coleta seletiva para incentivar o descarte correto de pilhas, baterias e carregadores. Mas aí apareceu também celular, disquete, mouse, bateria de notebook e tudo foi bem-vindo. Essa iniciativa ela aconteceu há cerca de um ano, quando a gente estava elaborando o nosso gerenciamento de resíduos sólidos aqui no tribunal, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos e também o Decreto 5.940, que determina que todos os órgãos públicos eles devem ser responsáveis por todo o lixo que produz, coletando, separando e destinando às cooperativas de materiais recicláveis, né? Então aí nós pensamos em por que não também incluir, além dos outros resíduos que a gente já recolhe, que é papel, papelão, garrafas PET, também o material eletrônico, né? Então lançamos essa campanha. Só no Fórum Trabalhista de Goiânia foram instalados 4 coletores. Esse, por exemplo, fica bem na entrada do térreo, onde centenas de pessoas passam todos os dias. A cor é para chamar a atenção, porque o assunto é sério. Muitos não sabem como esse lixo prejudica o meio ambiente. Vários desses produtos contêm na sua composição metais pesados, sobretudo mercúrio, chumbo. E esses metais, quando descartados ou no aterro sanitário ou no lixo comum, eles vão contaminar o solo, o lençol freático e depois essa contaminação vai chegar ao ser humano através da alimentação dos produtos ali produzidos, né? Quem trabalha aqui gostou da iniciativa, não é, David? Ele trouxe as pilhas de casa e já fez a sua boa ação ambiental. Acaba que a gente joga no lixo comum porque em casa não tem como, vai juntando e vai criando um volume grande, né? Então, como eu, por exemplo, não tinha consciência de onde tinha esses pontos localizados na cidade, acaba que vai sim para o lixo comum, né? A partir de agora não mais, né? A ideia deu tão certo que agora o número de itens recolhidos aumentou 30% em relação à primeira coleta, que foi feita em novembro do ano passado. Em poucos meses, os coletores ficaram cheios. Foram quase 1.000 produtos descartados por servidores da casa e também por gente de fora. Daqui as pilhas vão ser levadas para postos de reciclagem, onde vão passar pelo processo de descontaminação. Já o restante do lixo eletrônico vai receber um outro destino, que a gente vai conhecer agora. Estamos na Cooperrama, uma
uma cooperativa de reciclagem que fica na periferia da capital. Aqui tudo é reaproveitar: papel, plástico, latinha de alumínio, inclusive o material que o TRT já recolheu. Eles separam as peças, vê o que pode ser reutilizado e o que vai ser vendido para as indústrias. Nós vamos fazer uma triagem e, dependendo da qualidade do produto, nós vai entrar em contato para nós ver qual o destino que nós vai levar, né? A cooperativa já tem 7 anos de história e hoje conta com 16 funcionários. O dinheiro arrecadado da reciclagem é dividido para todos e no final do mês cada um consegue tirar cerca de um salário mínimo. É pouco para quem põe as mãos no lixo todos os dias, mas ajuda no sustento da família, sem contar que faz muito bem para a natureza. Depois que nós começamos a trabalhar na coleta, foi coleta seletiva, reciclável, então eu acho que diminuiu 90% da poluição do ar, né? Diminuiu o lixo nas águas. Nós estamos colocando em prática o tripé da sustentabilidade, que é aliar o social, o ambiental e o econômico. O social porque ao destinar para as cooperativas, nós estamos tirando esses catadores das ruas e dando a eles uma dignidade no seu trabalho, né, de trabalhar em galpões organizados. No âmbito ambiental, nós estamos evitando que o material poluente vá ser descartado no meio ambiente. E do ponto de vista econômico, porque vários desses materiais eles vão retornar ao ciclo produtivo, ganhando, né, nova vida. Em tempos de crise da água, de seca e poluição, o que seria do meio ambiente se não fosse o trabalho da Dona Maria e de tantos que reciclam lixo, de campanhas como a do TRT e de pessoas que querem contribuir para um mundo melhor? Quando cada um faz a sua parte, todos comemoram. Preservação é mais do que importante, é a vida. A iniciativa está de parabéns? Muito! Parabéns demais, a equipe daqui é 10. União de forças para erradicar a exploração do trabalho infantil. Essa é a estratégia do Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia. Um trabalho que já beneficiou centenas de famílias e afastou crianças e adolescentes de atividades irregulares. A juíza Stefane Fiuza está à frente do Juizado da Infância e da Juventude de Aparecida de Goiânia desde o fim de 2011. Em 2012, ela começou a desenvolver um trabalho que tem feito a diferença na vida de famílias da região. O Justiça Humanizada acompanha de perto os problemas que afetam o município, e um deles que preocupava bastante era a exploração do trabalho infantil. Estamos desenvolvendo, junto a essas famílias, verificando quais as necessidades dessas famílias. Verificamos que, na área da educação, a importância de ter o CEMEI e o PET para erradicar esse trabalho infantil. Daquela criança, aquele jovem está na escola e no contraturno também ter um apoio do Estado no sentido de estar ocupando o tempo. O trabalho desenvolvido no juizado conta com parcerias importantes para ter sucesso. Estamos desenvolvendo esse trabalho em parceria, né, com o Ministério Público do Trabalho, com os conselhos tutelares, o Ministério Público Estadual e o Poder Público. Nós sabemos que é dever do Estado, da família, da sociedade e da comunidade, né, tratar com prioridade absoluta a criança, o jovem. Fazer com que as formas de negligência, abandono e abuso sejam erradicadas. E junto com ele o trabalho infantil e o trabalho ilegal. O problema ainda existe, mas a juíza e a sociedade já têm muito o que comemorar. Hoje, no município de Aparecida de Goiânia, nós conseguimos ampliar muito isso através das ações que o Ministério Público tem entrado, mandado de segurança, ações civis públicas, que exigiu do poder público ação no sentido de propiciar a atender essas demandas na área da infância e juventude. De 9 CEMEIs, nós vamos para 53 em Aparecida de Goiânia, são as antigas creches, né? Não haviam locais para esses jovens tratarem da droga. Hoje nós temos o CAPS, álcool e droga infantil, temos a Casa da Acolhida, onde o jovem pode passar o dia no CAPS e ficar até 6 meses dormindo na Casa da Acolhida. Nós vamos ter a inauguração do CREDEC, o primeiro no estado de Goiás, agora em breve. Nós também podemos citar
A estruturação dos conselhos tutelares, nós conseguimos tirar do lixão cerca de 24 famílias que viviam em situação terrível de trabalho infantil. Nós temos muitos jovens que estão no mercado de trabalho de forma regular como aprendizes, estudando, trabalhando longe das drogas. E os resultados do projeto vão além do combate à exploração do trabalho infantil. Centenas de crianças e adolescentes de Aparecida de Goiânia foram afastadas de atividades irregulares, como a venda de produtos em semáforos, por exemplo. E cerca de 460 jovens foram encaminhados para cursos ou vagas de emprego devidamente regularizadas. A família da Maria Severina é um exemplo claro dessa mudança. Ela e os 3 filhos enfrentaram períodos de muita dificuldade. Ela adoeceu e não conseguia trabalhar para sustentar a casa. Parou de estudar para me ajudar, para capinar, só que não dava. Foi quando a doutora Estefânia entrou e mandou uma assistente dela para nos ajudar. Com o apoio do juizado, a família se reestruturou. Hoje, os 3 filhos estudam e os 2 mais velhos trabalham. Os 2 maiores estão estudando e trabalhando. Às vezes nós jovens, quando a gente começa nessa vida, a gente não tem tanta aquela vontade. E com a Estefânia a gente conseguiu ter essa vontade a mais e também agora seguindo em frente. E tomara que ela apoie, não como ela apoiou a gente, mas também possa apoiar outras pessoas também. Antes eu era quase que obrigado, entendeu? Trabalhar para ajudar o sustento familiar. Aí depois que eu conheci ela conversou com a minha mãe, propôs a ela a matricular nós na escola e estudar e trabalhar ao mesmo tempo, entendeu? Assim ajudava em casa e aos meus estudos, no meu futuro. E no próximo bloco nós vamos conversar com a juíza Antônia Helena Borges Taveira, que vai falar sobre dano existencial. Voltamos em instantes. Em um mundo cada vez mais digital, no qual incontáveis recursos tecnológicos fazem parte do cotidiano do trabalhador, a linha que separa a vida pessoal e o trabalho está cada vez mais tênue. É preciso haver um equilíbrio entre vida e trabalho, o que não é tarefa fácil por conta das exigências do mundo moderno que impõem diferentes formas e horários de trabalho. Essa situação gera inegáveis danos ao trabalhador, impedindo-o muitas vezes de realizar seu projeto de vida. E para falar sobre esta questão, nós recebemos em nosso estúdio a juíza do trabalho, Antônia Helena Borges Taveira, titular da 14ª Vara do Trabalho de Goiânia, que vai nos falar sobre o chamado dano existencial na Justiça do Trabalho. Doutora Antônia Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. É sempre um prazer participar. Obrigada. O que vem a ser, doutora Antônia Helena, dano existencial que passou a ser analisado pela Justiça do Trabalho? Em linhas gerais, o dano existencial é uma lesão que impossibilita ou dificulta que a vítima desenvolva o projeto de vida que ela estabeleceu para si própria e também que dificulte ou que impeça que a vítima exercite as suas relações de vida, convivência com a família, convivência social, profissional. O dano existencial, o foco dele é especificamente o projeto de vida e o que nós chamamos de relações de vida. Nas relações do trabalho, trazendo esse conceito de dano existencial para o direito do trabalho, ele vai se caracterizar sempre que por um ato ilícito do empregador,
o empregado se vir frustrado nessa expectativa, nesse projeto de vida que ele se propôs e nessa convivência familiar, social dele. O dano moral e o dano existencial são modalidades distintas? Porque, afinal, todos causam prejuízo a esse trabalhador, né? Se você analisar do ponto de vista da Constituição, que não faz essa dicotomia entre dano material e dano imaterial, mas sim entre dano material e dano moral, então não haveria distinção entre dano material, dano moral e o dano existencial. O dano existencial seria, então, uma modalidade, uma espécie de dano moral. Se você for analisar o conceito de dano moral estritamente, não com o significado amplo que a Constituição deu ao nome, nós teríamos espécies diferentes, porque os bens jurídicos tutelados são diversos. No dano moral, o que é tutelado é o sentimento, enquanto que no dano existencial a tutela alcança o projeto de vida e as relações de vida do trabalhador. É necessária a prova objetiva do dano, no caso do dano existencial? Como é que é possível dizer assim, nossa, aquele trabalhador, por conta de um desrespeito à legislação por parte do empregador, ele está sofrendo dano existencial? Quando a gente pensa em dano moral no sentido estrito, a gente está pensando num prejuízo, num dano ao sentir da pessoa, no caso específico do trabalhador. Não tem como você exigir uma prova de sofrimento, de angústia. Então, a necessidade é que se prove apenas o fato. A conclusão quanto ao prejuízo decorre automaticamente da prova do fato. No caso do dano existencial, ao contrário, o bem tutelado ele é objetivo, ele é específico. É a frustração do projeto de vida e a frustração das relações familiares, sociais, profissionais do trabalhador. E nesse caso, sim, exige-se prova objetiva. O dano, a lesão a esses aspectos da vida do trabalhador tem que ficar efetivamente comprovado. A senhora teria um exemplo clássico de um caso de dano existencial, já reconhecido pela Justiça do Trabalho? Várias decisões já existem reconhecendo a existência do dano existencial. Nós temos casos de motoristas de caminhão, né, que por uma jornada excessiva de trabalho, sem descanso, sem férias, eles acabam vendo prejudicada a convivência com a família, a convivência em sociedade, a prática de esporte, o lazer, o estudo. E, em consequência disso, o reconhecimento da justiça do direito à indenização compensatória. Esse dano existencial, a grosso modo, seria o direito de existir socialmente que é tirado desse trabalhador. Tanto o direito de existir socialmente, quanto o direito de fazer valer aquele projeto de vida que ele imaginou e que programou para ele mesmo. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre dano existencial. Não saia daí.
Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a magistrada Antônia Helena Borges Taveira, titular da 14ª Vara do Trabalho de Goiânia, para falar sobre dano existencial. Doutora Antônia Helena, é comum haver confusão entre dano existencial e assédio moral? Para ilustrar, é melhor que a gente faça com um exemplo. O empregador, ele pode impor metas ao empregado. Nenhum procedimento ilícito quanto a isso. Se o empregador, porém, exige metas excessivas, se ele favorece um ambiente de competição desenfreada, desumana, se ele expõe o trabalhador a situações vexatórias quando ele não cumpre essas metas, acontecendo normalmente os chamados pagamentos de prendas. Nesse caso, a gente já vai ter uma situação ilícita, que caracteriza o assédio moral. Tem a ver com o sentimento que o trabalhador nutre, né, de baixa autoestima em decorrência desse procedimento ilegal do empregador. A partir do momento em que essa exigência de metas torna-se de tal monta excessiva a ponto de determinar que o empregado passe todo o seu tempo dedicando-se a atingir as metas estabelecidas, trabalhando além da jornada, sem descanso semanal remunerado, sem férias, ele vai comprometer a vida de relação dele, ou seja, ele vai comprometer o convívio familiar, o convívio social, o convívio profissional e também vai comprometer o projeto de vida que ele programou para si próprio. Nesse caso, normalmente ele apresenta problemas de saúde física, com dor de cabeça, gastrite, mas também de ordem emocional. O isolamento em que ele se coloca vai determinando problemas de distúrbios de sono, coisas ligadas à área emocional. Como a Justiça do Trabalho pode verificar a configuração desse dano existencial? Fundamentalmente, em cada caso concreto é que o juiz vai avaliar a existência ou não do dano existencial. Da mesma forma que os danos em geral, a gente vai verificar a existência do ato ilícito, do dano em si, do nexo causal e da culpa. No caso específico do dano existencial, tem que ficar efetivamente provado que o projeto de vida do trabalhador foi prejudicado em decorrência do ato ilícito do tomador do trabalho. E também que a convivência dele, as relações de vida dele, no âmbito social, no âmbito familiar, também restaram prejudicadas. Para isso, o juiz vai ter que analisar a razoabilidade do projeto de vida que o trabalhador tinha, a probabilidade desse projeto de vida ser implementado, a participação do próprio empregado no desenvolvimento desse projeto ou não. Às vezes ele tinha isso como um sonho e não propriamente como um projeto concreto a ser buscado. São essas pequenas determinantes que caracterizarão ou não o dano existencial. Doutora, para finalizar, existem muitos julgados, porque na verdade essa questão, o conceito, o instituto, dano existencial é recente, né? No ordenamento, vamos dizer assim, na jurisprudência brasileira. Já existem muitos julgados reconhecendo o dano existencial de trabalhadores? O dano existencial, ele nasceu no âmbito do direito civil e ele foi absorvido pelo direito do trabalho. Hoje nós temos muito mais
casos analisados pela Justiça do Trabalho do que pela Justiça Comum. De forma que, no seio das relações de trabalho, é que esse dano existencial tem encontrado um meio mais apto, mais favorável para se desenvolver. Sempre a Justiça do Trabalho, cada dia mais, é chamada a resolver essas demandas e cada dia mais ela tem respondido com condenações indenizatórias. Porque essas condenações, elas visam não só a reparação, a compensação do dano ou a punição do agente agressor, mas também o efeito pedagógico de que outros empregadores não adotem procedimentos semelhantes. Nós temos casos de jornadas excessivas, extenuantes, não concessão de férias, não concessão de intervalos ou descanso semanal remunerado. Nós podemos ver o dano existencial como consequência de doenças ocupacionais do esforço repetitivo. Nós podemos ver dano existencial em qualquer relação que extrapole os limites legais com tal gravidade que lese esse projeto de vida e essa relação de vida do trabalhador. Nós temos um caso até bem figurativo, que é de uma trabalhadora sujeita por vários anos a uma jornada de trabalho extenuante, sem folga semanal e sem férias, que obteve na justiça a indenização por dano existencial, provando inclusive que o casamento dela se desfez pela ausência dela na convivência familiar e do casal. Certo. Eu conversei com a juíza Antônia Helena, titular da 14ª Vara do Trabalho de Goiânia, sobre dano existencial. Doutora Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigada, Márcia. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção. Como sempre, mais notícias sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook e no Twitter. Nos vemos na próxima semana. Até lá!